Fala Reds, eu sou o Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, comente sobre a partida e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Liverpool goleia Lask por 4-0 e garante classificação para as oitavas de finais da Europa League. Nesta quinta-feira, os Reds receberão os austríacos pela quinta rodada da fase de grupos da competição. Com 9 pontos conquistados, os comandados de Klopp precisavam apenas de uma vitória para avançar ao mata-mata. Além disso, o empate por 0-0 entre Toulouse e União Saint-Gilloise garantiu o primeiro lugar e a vaga antecipada para as oitavas de finais da Europa League. Os gols foram anotados por Luiz Dias, Cody Gakpo 2 vezes e Mohamed Salah. Sobre o jogo, o embate começou bem truncado. Os Reds buscavam construir jogadas trabalhadas e os visitantes exploravam muito bem a velocidade. A primeira chegada veio em jogada de Gravenberch, que acionou Elliott. O garoto deu um belo passe para Gakpo, mas o neerlandês dominou e finalizou para fora. Logo na sequência, aos 12 minutos, Joe Gomes cruzou e Luiz Dias abriu o placar de cabeça. Aos 15, em jogada de Dias, Salah encontrou Gakpo livre na segunda trave e o camisa 18 fez o segundo gol do Liverpool. Momentos depois, Tsimikas aproveitou uma bola espirrada e acertou uma pancada no travessão em chute de fora da área. Na volta do intervalo, o Liverpool continuou pressionando. Gakpo sofreu pênalti, Salah bateu, converteu e marcou o terceiro aos 51 minutos. Em uma saída em velocidade, o Lask chegou com Mustafa, mas Kelleher fez um lindo corte. Logo depois, foi a vez de Uzor. Ele finalizou e Kelleher fez mais uma grande defesa. Os visitantes ensaiaram uma pressão e em cobrança de falta a bola foi desviada pelo ataque e Kelleher pegou mais uma vez. Já nos acréscimos, o Liverpool saiu trabalhando de pé em pé, da zaga até a área adversária. Quando o Arnold encontrou Gakpo livre para o chute, o neerlandês cortou e fez mais um para dar números finais à partida. Foi uma atuação muito segura do Liverpool e bem madura, podemos dizer assim. O Lask tem um ataque muito veloz, mas eles pecam muito na tomada de decisão, então isso meio que facilitou o trabalho da linha defensiva do Liverpool. Praticamente todos os jogadores desse setor fizeram um bom jogo. Eu gostei muito da atuação, da regularidade que a defesa se manteve, mesmo com o Lask pressionando com muita velocidade, aproveitando as bolas enfiadas nas costas pelos jogadores, e também essa questão do Liverpool marcar bem avançado. Eles estavam aproveitando esse corredor e tentando impor velocidade e muita anuência nessas questões de passes rápidos e transição defensiva para o ataque. Então isso foi um grande teste para a nossa última linha de defesa, principalmente para esse sistema defensivo que nem joga tanto assim junto. Gomes, Quansai, Konaté e Tsimikas pouco atuaram nessa formação que os quatro jogaram na última linha. Eles vêm jogando regularmente na equipe, mas dificilmente eles fazem essa zaga composta pelos quatro nessa combinação. Então foi um desafio bem grande para eles, ainda mais com o Endo e o próprio Elliott tendo que fazer a pressão e buscando sempre fechar esses passes na profundidade. Mas se a defesa fez um jogo bem seguro, podemos dizer o mesmo do ataque. O nosso ataque é bem avassalador, cria chances, empilha bolas na área, empilha finalizações. O grande problema mesmo, como sempre a gente diz, é a falta de mira, né? A falta de escolher a decisão certa na hora de finalizar a jogada, na hora de escolher entre um passe ou um chute. Alguns momentos o nosso ataque acaba pecando. Dessa vez não fez falta. Praticamente todas as grandes chances foram criadas em jogadas de velocidade, construções ofensivas muito bem trabalhadas pela nossa equipe. O começo do jogo foi bem disputado assim, estava tendo muito combate entre o meio-campo das duas equipes, a linha defensiva do Lask também, que era um pouco lenta, então ele sempre chegava um pouco atrasado e deixava a perna nos nossos jogadores. Foi um jogo bem truncado no começo, depois que o Liverpool conseguiu fazer o primeiro gol, aí o jogo abriu um pouco, parou de ter essa colisão entre o meio-campo, esses lances mais perigosos de questão de falta mesmo, de agressividade de ambas as equipes, claro, sempre buscando roubar a bola, mas teve um momento no jogo que ficou muito truncado, e depois do primeiro gol, as duas equipes conseguiram deslanchar os seus planos de jogo
O Liverpool aproveitou muito bem as jogadas de velocidade, a transição, defesa-ataque. O nosso time é muito letal quando está jogando em velocidade. O próprio Guardiola elogiou isso da equipe do Liverpool e até disse que não tem o que fazer quando o Liverpool começa a correr dessa forma, é só rezar. Só que a gente percebe em alguns momentos que rezando também não funciona. E em outros o Liverpool acaba desperdiçando as chances. E foi isso que aconteceu bastante no primeiro tempo. A gente criou muitas chances, mas muitas vezes por preciosismo mesmo, por aquele toque mais refinado na hora de finalizar, ou por falta de concentração mesmo, devido à qualidade do adversário, o placar também que foi resolvido bem rápido. Às vezes os jogadores ficam com a cabeça de que pode fazer qualquer coisa que vai dar certo, mas não é assim que acontece. Então a gente desperdiçou muitas chances no primeiro tempo que poderia ter saído com um placar mais elástico. Assim como o próprio Lask, que criou algumas chances na primeira etapa e não soube aproveitar. Agora no segundo tempo o jogo ficou um pouco mais perigoso assim para o Liverpool, podemos dizer, porque o Lask buscou pressionar, principalmente nas jogadas de bola parada, isso desde o primeiro jogo. Na estreia da Europa League, o Klopp já vinha falado isso, e se você assistir os jogos do Lask ou acompanhar pelo menos o compilado dos gols da equipe austríaca lá na Liga Nacional deles, você percebe que é uma equipe que tem muitas jogadas de bola parada, então eles têm movimentações treinadas, tanto o gol que o Liverpool sofreu lá na estreia da Europa League foi uma jogada dessas, então eles são muito perigosos nesse tipo de jogada, mas dessa vez o Liverpool estava atento e não deu muitas chances. O Kelleher fez um grande segundo tempo, no primeiro ele não foi exigido, mas no segundo ele fez pelo menos 3, 4 defesas que evitou o gol do Lask, que foi muito bom para ele, e ele ajudou bastante na questão embaixo das traves e muito na saída de jogo. Foi bem interessante ver que, ao contrário do Alisson, o Kelleher foi utilizado um pouco mais avançado. Ele saía muitas vezes para iniciar a construção ofensiva da equipe, e isso foi um ponto que chamou bem a atenção na minha visão do jogo. Também outra questão de sistema foi o Gomes atuando pela lateral direita, surpreendendo a todos. Ele jogou bem, mais uma partida boa do Gomes na temporada, só que dessa vez ele não centralizava como o Arnold faz atuando pela equipe principal. Ele era realmente um lateral mesmo, que dava amplitude pelo lado direito. Quem vinha fazer a construção das jogadas era o próprio Endo e o Gravenberch. O Elliott ficava um pouco mais avançado e o Gakpo recuava um pouco para ajudar nesse quadrado do meio campo. Então, se a gente parar para olhar a nossa equipe principal, podemos dizer assim, o time titular que atua na Premier League, o desenho é praticamente o mesmo, o que muda é uma peça ou outra. A gente tem jogado bastante com esse quadrado no meio campo na hora de construir jogadas, que acaba criando vantagem numérica em cima dos meios dos adversários. A maioria dos meio-campos atualmente jogam com 3 homens, então você colocando 4 já tem uma vantagem numérica nessa questão. E isso também faz com que os corredores e as alas ficam mais abertas e mais livres para jogadas individuais, ainda mais quando você tem a velocidade e a qualidade de Salah e Luiz Dias pelas alas. E nesse jogo de hoje tivemos o apoio do Tsimikas e o próprio Gomes, que fez uma partida bem interessante. Eu gostei da atuação dele. Então realmente foi isso de duelo tático que me chamou muita atenção. Eu gostei bastante da atuação do Quansah. Ele foi seguro mais uma vez, isso a gente pode dizer quando for dar as notas. E um outro ponto que me chamou a atenção nesse aspecto tático foi a troca de posições entre Gakpo e Luiz Dias. Os dois alternando muito entre quem era o centroavante e quem era o ponta esquerda. Então toda hora tinha essa movimentação de uma espécie de um X, na verdade. O Gakpo vinha para a ponta, o Dias centralizava, a gente sabe do poder que o Dias tem em lance aéreo, tanto que o gol saiu assim, contra a seleção brasileira, ele fez 2 gols de cabeça, e a gente sabe que o Dias tem uma presença de área e um cabeceio muito bom, e foi justamente isso que aconteceu no primeiro gol, e ele se posicionou muito bem, assim como o Gakpo, que se desgarrou bastante dos defensores e conseguiu criar as jogadas. Agora, partindo um pouco já para a análise individual de cada jogador com as notas, começando, claro, sempre com o goleiro, que o titular dessa vez foi o Kelleher. Ele já iria jogar na Europa League em condições normais, e aí teve a lesão do Alisson, que provavelmente vai ficar fora por uns 3 jogos. Ele deve voltar daqui umas 2 semanas, conforme foi dito pelo Klopp, e provavelmente estará apto para jogar contra o Manchester United lá no meio de dezembro. Então não é uma lesão tão grave assim, é uma lesão muscular.
Kelleher foi titular, fez 3 defesas difíceis, evitou os gols do Lask. A quarta defesa que eu havia citado foi marcado impedimento, então realmente não conta nas estatísticas, mas ele fez um jogo bem seguro. Foi uma atuação boa dele para dar muita moral nessa sequência que a gente vai precisar dele como titular. Então eu gostei muito desse jogo do Kelleher e a minha nota para ele é 8. Indo para a lateral direita, Joey Gomes, não me xinguem, mas eu vou elogiar o Gomes, por mais que a gente conheça o personagem e sabe que ele está propenso a erros e bizarrices como ele faz durante toda a sua trajetória no Liverpool, mas a gente não pode deixar de falar quando ele joga bem, e realmente é o que vem acontecendo bastante nessa temporada, pelo incrível que pareça. Ele vem fazendo uma temporada bem regular, e o jogo de hoje ele foi super participativo e muito bem em todos os aspectos dele. Então, tanto na hora de criar para dar assistência lá pro Luiz Dias, e outros momentos que ele teve 3 chances de gols criadas ao lado de Endo e Elliott, ele foi o jogador que mais criou chances pelo lado do Liverpool. Então, realmente ele foi muito bem nesse aspecto. E na fase defensiva também, lá no final do jogo teve um lance que o Quansah deu um bote no jogador e o Gomes já estava jogando como zagueiro. Ele foi fazer a cobertura e foi muito bem nesse papel. Deu um lindo corte, foi bem interessante ver ele se recuperando fisicamente dessa forma, porque a gente sabe que quando está bem fisicamente a chance dele cometer erros é menor, e a gente espera que ele continue nesse nível e possa ajudar a equipe como venha auxiliando nessa primeira parte da temporada. Então a minha nota para o Gomes também é 8. Da nossa zaga eu elogiei bastante o desempenho da última linha defensiva, talvez o que tenha sido um pouco abaixo desse quarteto tenha sido o Konaté. Acredito que isso influenciado pelo ritmo de jogo. A gente não pode esquecer que ele acabou se lesionando antes da data FIFA, tanto que foi cortado pela seleção da França e voltou a jogar agora. O Klopp falou na coletiva que ele só tinha 60 minutos, que a comissão médica do Liverpool, a equipe médica, não queria que ele jogasse mais que isso. Então ele foi bem defensivamente, desarmando, cobrindo a defesa, mas errou alguns passes que acabaram criando chances para o adversário. Mas a minha nota para ele é 7,5, vejo como algo bem justo para o Konaté. Ele foi substituído aos 56 minutos. Partindo para o Quansah, que é um zagueiro que eu não canso de elogiar, realmente eu olho para ele e vejo que é uma mistura de Van Dijk e Matip no melhor nível que está nascendo diante dos nossos olhos. Claro, eu não vou colocar toda essa pressão no moleque, também não quero exagerar nas minhas expectativas, mas realmente você nota pelo jogo dele que ele tem as características de Van Dijk e de Matip, e é algo que realmente me impressiona bastante para um garoto de apenas 20 anos. A gente sabe que ainda é a primeira temporada dele, que tem muita coisa para acontecer, mas a gente que acompanha o futebol há bastante tempo sabe quando está em frente a um talento como esse, e quando se depara com isso é algo surreal e muito impressionante. Pelo menos na minha avaliação, ele é o maior talento que apareceu da base do Liverpool desde Alexander-Arnold. Eu tenho muitas expectativas nesse garoto desde sempre, e a cada jogo ele se prova cada vez mais que está ficando pronto para assumir esse papel e realmente buscar essa vaga na hierarquia da zaga do Liverpool. E quem sabe na próxima temporada ou daqui 2 temporadas arriscar arrumar uma vaga como titular, porque realmente se ele continuar desse nível é difícil que ele não se torne um dos melhores zagueiros dessa geração. A minha nota para ele nessa partida de hoje foi nota 8. Eu gostei muito do que ele fez hoje. Teve um lance que ele deu um corte espetacular, foi bem parecido com o que o Van Dijk faz, aquela que muita gente até critica ele, de esperar a definição do atacante na hora de um contra-ataque. Foi realmente isso que o Quansah fez no contra-ataque do Lask. Ele esperou o jogador se definir. Na verdade, ele induziu o jogador a tomar a decisão que ele queria, tanto que na hora que o cara foi cortar para a esquerda para bater, ele deu o corte perfeito, bloqueou, conseguiu interceptar o chute e evitou que seria o primeiro gol dos austríacos. Realmente foi um lance que me chamou muita atenção, justamente por toda essa noção que ele teve durante o lance e durante milésimos de segundo. A gente percebe que realmente é algo que já está no cognitivo dele, algo que já está no jogo que ele gosta de apresentar, porque é algo muito complexo de você fazer em tão pouco tempo, e zagueiros de qualidade menor que a dele não conseguiria.
Então realmente é impressionante o que esse garoto vem fazendo. Espero muito que ele continue nessa toada, porque a gente está falando de um zagueiro de 20 anos, tendo atuações de um cara experiente de muitos anos no profissional. Então espero muito que o Quansah mantenha esse nível, a minha nota para ele é 8. Indo para o Tsimikas, fez um jogo muito seguro defensivamente, ajudou no ataque, quase fez um golaço da entrada da área, acertou a bola no travessão. É algo que eu venho comentando, até falei com alguns dos nossos seguidores no nosso grupo do WhatsApp, que o Tsimikas ele é aquele lateral que ele precisa de sequência. Se ele entra uma vez ou outra, ele não consegue render como ele rende jogando com regularidade. Porque se você puxar na sua memória desde que ele chegou e assumiu esse papel de lateral reserva do Robertson, todas as vezes que o Robertson se lesionou, ficou um tempo fora, o Tsimikas deu conta do recado. Quando ele tem 2, 3, 4 jogos em sequência, ele consegue manter um bom nível. O problema dele é quando ele precisa jogar esporadicamente, porque ele perde um pouco o rumo, ele é um pouco desfocado nessa questão e acaba sofrendo com a exigência do ritmo da partida e do ritmo dos adversários. Mas quando ele engata uma sequência, ele costuma ser um jogador bem ok, e a minha nota para ele foi uma nota 7,5. Partindo para o meio campo, começando com o Wataru Endo. Endo fez um jogo muito seguro, eu gostei da atuação dele. Ele começou um pouco abaixo, sentindo o ritmo do jogo, às vezes um pouco atrasado nos lances, mas na segunda metade do primeiro tempo até o final da partida ele cresceu e tomou conta do meio campo. Foi muito bem na questão de armar as jogadas, de iniciar, afastando da pressão. No segundo tempo, principalmente, ele cresceu muito e até ajudou em algumas ocasiões de ataque. Ele criou 3 chances de gol, 3 grandes chances. Além disso, teve alguns momentos que ele saiu da pressão driblando, fazendo fila no meio campo adversário. E ele também iniciou, na verdade, participou da jogada do último gol, saindo da pressão e dando um passe em progressão muito importante para o Arnold, que deu assistência para o Gakpo. A minha nota para ele é 8. Partindo para o outro meia, o Harvey Elliott. Eu gostei da atuação do Elliott, mais um jogo que ele participa muito das nossas ações ofensivas. Foi um jogo muito inteligente dele, ele contribuiu muito com o nosso ataque. Ele sabia controlar um pouco o ritmo do jogo quando precisava dar aquela travada, acelerava quando era necessário. E eu gostei muito de como ele se portou e de como ele vem chamando para ele essa responsabilidade de construir jogadas, de controlar o ritmo do meio campo quando ele está atuando. Uma nota 8 para o Elliott é bem justo. Indo para o outro meia titular, que foi o Ryan Gravenberch, vejo que ele começou na partida assim como o Endo, bem abaixo. O começo do jogo ele estava muito truncado, como eu havia dito na parte de análise, e essa questão do jogo rápido, a bola praticamente não passava pelo meio campo, então os nossos meias sofriam um pouco nessa questão no início do jogo. Mas aos poucos o Gravenberch foi entrando na partida também. No primeiro tempo ele praticamente errou quase tudo que tentou, estava escorregando bastante, parecia que ele escolheu errado a chuteira e não conseguia se manter em pé, mas ele conseguiu voltar a volta por cima depois do intervalo e criar algumas oportunidades, tocou bem a bola, soube distribuir o jogo, saindo da pressão, contribuindo na defesa. Foi um jogo bem ok dele, uma nota 7. Partindo para o ataque, iniciando por Mohamed Salah, o egípcio é outro nível, foi muito, como eu posso dizer, sem falar besteira, foi muito discrepante a maneira como ele joga para quem estava marcando ele. Era como se estivesse jogando um cara profissional de 30 anos com uma criança de 12. Realmente ele levava vantagem em praticamente tudo, deu até dó dos defensores de tudo que ele fazia. Era como se tivesse um adulto jogando contra uma criança mesmo. O Salah ainda fez o gol de pênalti, participou de algumas jogadas ofensivas, está entre aqueles do ataque que eu falei que estava desperdiçando chances, poderia ter feito mais gols, dado mais assistências, mas realmente não fez falta. No final do jogo a gente conseguiu a classificação e a vitória, que é muito importante, e ele anotou o seu gol de número 199 pelo Liverpool. Esperem no domingo, que pode ser um dia histórico para o gol 200 de Salah com a camiseta vermelha. Nota 8 para o egípcio. Indo para Luiz Dias, o colombiano foi muito bem na partida, ele se encaixou muito com o jogo do Gakpo. Eu gostei muito dessa dupla no nosso ataque, foi algo muito interessante. O que me impressiona do Luiz Dias de um tempo para cá, nesses últimos jogos principalmente, é que ele recuperou aquele ímpeto para dribles, arrancadas, enganar o adversário, cortar e levar até a área.
Eu gosto muito disso no jogo dele, porque ele é um dos poucos do nosso elenco que tem essa característica. É um atacante fora de série e isso é muito importante pra gente. E também sabemos que ele tem essa participação muito boa no jogo aéreo e ele soube aproveitar a oportunidade que teve e participou dos 2 primeiros gols, além de anotar o primeiro. A minha nota para ele é 8,5. Indo pro último atacante titular, que foi o centroavante no jogo de hoje, que foi o Gakpo. Na minha visão, o melhor em campo, disparado, fez um jogo muito bom. Eu até comentei na nossa página que ele foi o melhor jogo que eu vi do Gakpo pelo Liverpool. E muita gente relembrou aquele jogo contra o Manchester United, então eu vejo que os 2 jogos foram os 2 melhores dele pelo Liverpool, mas esse jogo de hoje ele foi protagonista, chamou a responsabilidade em todos os momentos para criar jogadas do meio campo para frente, para finalizar, dribles, tanto que sofreu pênalti, fez 2 gols, bola na trave. Realmente uma atuação muito boa do Gakpo, principalmente por estar jogando como ele sempre atuou no PSV. Foi algo que me chamou muita atenção. Quando você olha o Gakpo do PSV, você vê muito o que ele fez hoje, que é isso de alternar da ponta para o meio, do meio para a ponta e nunca ficar fixo somente de centroavante ou somente de falso 9. Hoje ele jogou bastante como como centroavante na ponta e isso foi muito importante para a gente. Aliado ao que ele veio fazendo para contribuir com o meio campo, foi realmente um jogo muito bom do Gakpo. Ele fez diversas funções e atuou muito bem, tanto que os números falam por si só, os gols que ele anotou e a maneira como ele se portou no jogo. A minha nota para ele é 9,5. Indo para os reservas, tivemos algumas substituições, na verdade há 5, principalmente assim que o Liverpool fez o 3º gol. A equipe médica provavelmente já tinha combinado com os jogadores que fariam algumas trocas, então aos 56 minutos foram 3. Entraram Arnold no lugar do Konaté, Jones no lugar do Salah e Darwin Núñez no lugar do Dias. Os 3 pouco tiveram participações, o Arnold até mais, tanto por jogar no meio campo, acabou dando uma assistência. A minha nota para o Arnold é 8, ele chegou à participação em gol de número 100 da carreira dele por seleções e clube. É um número bem impressionante para um garoto de 25 anos e a gente espera que ele continue a carreira toda no Liverpool e termine essa carreira com 300, 400 participações em gol. Jones entrou meio que, como eu posso dizer, fora do ritmo um pouco, mas ele foi entrando na partida e recuperando essa questão que ele tem de controlar o ritmo, o pace do jogo, aquela velocidade que a equipe consegue impor. Tanto que nos primeiros lances assim ele estava um pouco fora do ritmo, mas passou uns 10, 15 minutos ele soube se portar bem. Teve uma grande chance que foi criada através de alguns dribles, mas realmente não participou tanto assim. A minha nota para ele é 7. Darwin Núñez teve uma finalização que o goleiro fez um milagre e depois uma outra que ele não conseguiu alcançar a bola e pouco tocou nela e não participou tanto assim, não foi muito efetivo. A minha nota para ele também é 7. Aos 82 entraram Luke Chambers e Conor Bradley nos lugares de Tsimikas e Gravenberch. Foram modificações para dar minutos a esses jogadores, que provavelmente serão titulares no último jogo da Europa League, da fase de grupos, já que o Liverpool se classificou, então é interessante isso. Bradley é um garoto que jogou muito bem na pré-temporada, que já vinha se destacando muito no empréstimo que ele teve. Ele jogou na temporada passada a 3ª divisão pelo Bolton, foi eleito o melhor jogador jovem da temporada e o melhor jogador da temporada. Se destacou bastante, tanto que ganhou muitas oportunidades na pré-temporada e acabou sofrendo aquela famosa lesão de crescimento, na verdade, esse problema nas costas que muitos jogadores da base têm. E aí ele voltou agora, recentemente, voltou aos treinos assim que o Liverpool retornou da data FIFA e hoje conseguiu atuar alguns minutos. O próprio Klopp falou que ele estava muito ansioso e com saudade de jogar e é importante pra gente que o Bradley tenha minutos dessa temporada para que assim resolva um problema que a gente vem sofrendo sempre, que é esse lateral reserva pro Alexander-Arnold. Nós já tivemos o Klein e depois tivemos o Milner fazendo esse papel, o Neco Williams que acabou pedindo para sair querendo minutos de jogo, porque ele sabia que seria o eterno reserva do Arnold. Então realmente é uma posição que o Liverpool sofre bastante para conseguir no elenco principal. Na temporada passada tivemos o Wermesen que chegou para assumir essa função, mas ele também sofreu com lesões e pouco conseguiu jogar. Recentemente ele até fez a estreia pelo
pelo Preston, onde ele está emprestado na Championship. Então são dois jogadores de potencial e que podem assumir essa posição de reserva do Arnold, principalmente agora que ele está atuando cada vez mais centralizado. Então, tendo o Bradley bem e evoluindo na equipe principal, isso pode ser um escape para colocar o Arnold mais avançado e ter mais alternativas de jogo. E ele é um atleta com muito potencial e de características impressionantes para um lateral que ataca bastante, é regular na defesa, então é muito interessante o jogo dele. O Chambers também é um lateral muito interessante da gente acompanhar. O próprio Bayer Leverkusen queria levar ele por empréstimo nessa última janela, mas o clube não liberou, preferiu ficar com ele no elenco. Ainda mais com agora com a lesão do Robertson, que deve voltar somente em janeiro. Nós temos uma sequência muito longa de jogos em dezembro, são 8 jogos só no mês de dezembro, misturando Premier League e Europa League. Então também tem Copa da Liga, é importante que o Liverpool mantenha o elenco bem fisicamente, esses jogadores como opções para rodar o elenco. Então o Chambers e o Bradley não deu para dar uma nota assim muito justa porque eles pouco jogaram, então realmente fica a minha análise perante ao que eles podem oferecer nos próximos jogos pelos potenciais dele e a importância que eles podem ter para a equipe no futuro a médio e longo prazo. Espero que tenha gostado da análise, fico feliz que a gente conseguiu essa classificação antecipada e o último jogo vai ser interessante para ver essa garotada jogar. Espero que tenham passado bem esse período. No domingo estamos de volta com Premier League, enfrentamos o Fulham. Então deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? E não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News você nunca caminhará sozinho.